Imagine o vazio absoluto de uma noite sem lua no meio do Oceano Atlântico em 1720. Ao seu redor, não há luzes de cidades, não há faróis e, certamente, não há sinal de satélite. O único som é o estalido da madeira do navio e o impacto rítmico das ondas contra o casco. Se você errar o seu caminho por apenas 1 grau, acabará centenas de milhas longe do seu destino, condenando sua tripulação à morte por escorbuto ou sede. O maior tesouro de um pirata não era o ouro em seu porão, mas a capacidade quase sobrenatural de ler o caos do céu e transformá-lo em um mapa. Para esses homens, a navegação não era uma ciência acadêmica feita em escritórios confortáveis, mas uma ferramenta bruta de sobrevivência. Eles eram matemáticos forjados pelo desespero, operando instrumentos que exigiam tanto habilidade física quanto paciência mental. Tudo isso enquanto o convés balançava violentamente sob seus pés. Navegar era, acima de tudo, um ato de fé na geometria do universo. E o menor erro de cálculo era uma sentença de morte assinada pelas estrelas. Para entender como eles faziam isso, precisamos olhar para os instrumentos que carregavam. Objetos que hoje parecem peças de museu, mas que na época eram tecnologia de ponta. O mais comum era a besta ou balestilha, um instrumento de madeira em forma de cruz que exigia que o pirata olhasse simultaneamente para o horizonte e para o sol, ou para uma estrela específica. Imagine a dificuldade de manter essa precisão em um navio que não para de subir e descer. O navegador precisava alinhar a extremidade inferior da travessa com a linha da água e a superior com o corpo celeste. Era um exercício doloroso. Muitos navegadores sofriam de danos oculares permanentes por encarar o sol por tempo demais. No entanto, o risco físico era o preço a pagar pela latitude. Ao medir a altura do sol ao meio-dia ou da estrela polar à noite, eles sabiam exatamente quão ao norte ou ao sul estavam. Mas saber onde você está no eixo vertical é apenas metade do problema. E a outra metade era um enigma que custou milhares de vidas ao longo dos séculos. A tensão aumentava drasticamente quando o assunto era a longitude, ou seja, a posição leste-oeste. Naquela época, não existiam relógios precisos o suficiente para sobreviver às variações de temperatura e umidade de uma viagem transatlântica. Sem um cronômetro confiável, os piratas eram forçados a usar a navegação por estima, uma mistura perigosa de palpite educado e observação constante. Eles lançavam uma peça de madeira presa a uma corda com nós. Daí vem o termo nós para velocidade. E contavam quantos nós passavam por suas mãos em um intervalo de tempo medido por uma ampulheta. Era um método primitivo e sujeito a erros grotescos. Uma corrente marítima não detectada ou um vento lateral impiedoso podiam empurrar o navio para longe da rota planejada, sem que ninguém percebesse. A tripulação vivia em um estado de ansiedade latente, sabendo que o mapa em sua mente poderia estar se descolando da realidade geográfica a cada hora que passava. Se as estrelas se escondessem atrás de nuvens por dias seguidos, o pânico começava a se instalar. Sem o sol ou a estrela polar, o navegador ficava cego. Era nesse momento que a improvisação e o conhecimento sensorial entravam em jogo. Os piratas mais experientes não olhavam apenas para o céu, eles sentiam o mar. Eles observavam a cor da água, que mudava de um azul profundo para um verde mais claro, à medida que se aproximavam de bancos de areia ou terra firme. Eles farejavam o ar em busca do cheiro de vegetação ou terra molhada, que o vento podia carregar por quilômetros. Até mesmo o comportamento das aves marinhas era um indicativo vital. Se uma ave voasse com um peixe no bico, ela estava indo em direção ao ninho, ou seja, em direção à terra. A navegação era um quebra-cabeça de 1000 peças, onde cada detalhe da natureza era uma pista, e ignorar um único sinal poderia significar o fim de todos a bordo. Havia também o uso de uma ferramenta fascinante chamada prumo de mão. Era basicamente um peso de chumbo preso a uma linha, mas com um detalhe crucial. Na base do chumbo havia uma cavidade preenchida com sebo de animal. Ao lançar o prumo ao fundo do mar,
o sebo trazia amostras do solo oceânico. O navegador examinava a textura e a cor da areia, as conchas ou a lama que grudavam no sebo. Para um piloto experiente, a diferença entre uma areia fina cinzenta e uma lama negra era a diferença entre estar na costa da Flórida ou perto das Bahamas. Eles tinham memorizado mapas de fundo, descrições detalhadas do relevo submarino que eram passadas de geração em geração. Era uma forma de navegação tátil, onde o pirata provava o fundo do oceano para saber onde seus pés, ou melhor, seu casco, estavam pisando. O papel do piloto ou navegador em um navio pirata era cercado de um respeito quase religioso, mas também de uma pressão insuportável. Diferente da Marinha Real, onde os oficiais eram impostos pela coroa, nos navios piratas, o navegador era frequentemente escolhido por sua habilidade técnica. Ele era o único que sabia ler as cartas náuticas e manejar os instrumentos de metal e madeira. No entanto, essa autoridade vinha com um risco imenso. Se o navio encalhasse em um recife por erro de cálculo, a tripulação, que já era propensa à violência e à insubordinação, não hesitaria em culpar o piloto. Houve casos documentados em que navegadores foram mantidos como prisioneiros de luxo em navios piratas. Quando um navio mercante era capturado, o maior prêmio não era o vinho ou a seda, mas o homem que sabia ler as estrelas, forçado a trabalhar sob a ameaça de lâminas para guiar seus captores. O conhecimento era tão valioso que os piratas se tornaram mestres na espionagem cartográfica. As cartas náuticas oficiais da Espanha e de Portugal eram segredos de Estado, guardadas a 7 chaves. Quando um pirata como Bartholomew Roberts ou Edward Teach, o Barba Negra, saqueava um navio espanhol, a primeira coisa que buscavam eram os roteiros. Diários de bordo detalhados com as rotas secretas e correntes favoráveis. Esses documentos eram mais valiosos que dobrões de ouro, porque ofereciam o poder da previsibilidade. Com um roteiro roubado e um quadrante bem calibrado, um pirata deixava de ser um náufrago em potencial para se tornar o predador mais perigoso do oceano. Eles aprendiam as rotas comerciais e esperavam nos pontos de estrangulamento geográficos, onde as correntes e os ventos forçavam os navios mercantes a passar por um caminho estreito e previsível. À medida que desciam para o hemisfério sul, o desafio mudava de figura. A estrela polar, a guia fiel do norte, desaparecia abaixo do horizonte. Os piratas entravam em águas desconhecidas e precisavam aprender um novo alfabeto estelar. A constelação do Cruzeiro do Sul tornou-se a nova baliza, mas ela era mais difícil de interpretar do que a polar. A escuridão total do Sul, com suas nuvens de Magalhães e constelações estranhas, trazia um peso psicológico enorme. Eles se sentiam em outro mundo, onde as regras do céu haviam mudado. A improvisação era constante. Eles criavam novos métodos de medição usando os dedos da mão estendida para calcular graus de arco no céu noturno. A sobrevivência dependia da plasticidade do cérebro desses homens, que transformavam a superstição em método e o medo em observação aguda. O erro humano era, contudo, a variável que ninguém conseguia controlar totalmente. Em uma noite de tempestade, com as ondas varrendo o convés e o vento uivando pelas cordas, manter um relógio de areia funcionando ou proteger uma carta de papel da umidade era quase impossível. Um navegador cansado, privado de sono por 48 horas, poderia facilmente trocar um número ou interpretar mal uma sombra. O resultado era o desastre. O oceano está pontilhado de carcaças de navios que achavam que estavam a 50 milhas da costa, quando na verdade estavam a apenas 5 minutos de um impacto fatal contra rochas submersas. O barulho do casco se partindo era o som final da falha matemática. Para os sobreviventes que chegavam à praia, o instrumento de navegação quebrado na areia era um lembrete mudo de que o mar não perdoa a imprecisão. No final das contas, a navegação pirata era uma dança entre o intelecto humano e a indiferença da natureza. Eles não tinham a certeza dos satélites, mas possuíam uma conexão visceral com o ambiente que nós perdemos. Cada viagem era um experimento científico de vida ou morte, onde o laboratório era um convés molhado e as cobaias eram os próprios cientistas.
Aqueles homens rudes e muitas vezes cruéis foram, ironicamente, os pioneiros que ajudaram a mapear o mundo, testando os limites do que era possível determinar apenas com madeira, chumbo e luz estelar. Eles provaram que, mesmo no vácuo de informação do oceano aberto, a mente humana é capaz de encontrar ordem no caos. A precisão que buscamos hoje em nossos aparelhos digitais nasceu da necessidade desesperada de piratas que olhavam para o céu para não serem engolidos pelo mar. O GPS moderno é o descendente direto do medo e da genialidade de quem navegava pela ponta dos dedos sob um céu infinito.